Olá, irmãos e amigos da Casa de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Depois dessas belíssimas canções que adoraram o nome do nosso Senhor Jesus, nós vamos para o momento da palavra. Vamos esse momento tão precioso do culto, né, que é o momento que Deus vai falar com você. Já quero agradecer de antemão você que permitiu que esta programação entrasse na sua casa, levando bênção, vitória. Pedir para você deixar o like aí nessa programação, né, porque torna ela relevante na internet. Tem tanta porcaria circulando na internet com milhares e milhares de likes, né? Por que não tornar essa programação relevante, dar seu like, compartilhar nas suas redes sociais? Eu tenho certeza que da mesma maneira que está abençoando você, vai abençoar muitas outras pessoas que vão estar assistindo essa programação. Antes de entrarmos na palavra do Senhor, vamos orar neste momento, vamos colocar nas mãos do Senhor todas as nossas dificuldades, talvez se há alguma coisa que possa atrapalhar a sua atenção, no momento da palavra, que nessa oração você coloque nas mãos do Senhor e o Senhor vai fazer milagre. Lembrando também que no final, você pode ir colocando o seu pedido de oração no chat aqui da Casa de Deus do YouTube, você deixa o seu pedido de oração e no final nós vamos orar por você, por cada questão, vamos acreditar no poder da oração, que Deus tem poder para fazer milagre, amém? Vamos orar neste momento, colocar nas mãos do Senhor nossa vida, pedir para Ele que nos dê entendimento para o momento da palavra, que o nosso coração, a nossa alma esteja aberta a esse momento tão precioso que é o momento da pregação da palavra. Oremos a Deus. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer neste momento, Pai, por esta oportunidade, Pai, oportunidade de cultuar ao Senhor junto com cada família, Pai, que está nos assistindo, Pai, a cada lar, a cada irmão, membro, amigo, Senhor Deus, que está nos acompanhando, que a graça do Senhor Jesus possa adentrar esta casa, Pai, levando paz, tranquilidade, milagres, Senhor Deus, Senhor, fazendo presente dentro desta casa muitas coisas boas o Senhor promoverá, Pai. Senhor, no nome de Jesus, neste momento, Pai, nós vamos entrar na Tua palavra, Pai. Nos dá direcionamento, discernimento, tira toda a distração, Pai. Que nossos sentidos, Pai, possam estar inclinados à Tua verdade, à Tua vontade, Pai. É a nossa oração neste momento, nosso agradecimento, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Não se esqueça de deixar seu pedido de oração no chat da Casa de Deus e nós vamos orar por você no final desta programação. Amém? Vamos para a palavra do Senhor. Você que pode, tem disponibilidade para pegar a sua Bíblia. Aí, vamos ler junto comigo. Primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 41, verso 41. Livro do Gênesis 41 em diante, para que nós possamos meditar nesse texto, encontrar a mensagem de Deus aqui nestes versículos, amém? Livro do Gênesis 41. Primeiro livro da Bíblia, 41º versículo, você vai encontrar esse texto tão maravilhoso que tem uma mensagem para as nossas vidas nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor, livro do Gênesis 41. A versão que eu estou lendo é a versão revista e atualizada. Disse mais Faraó a José: vê que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Vamos de novo? Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete, Então tirou o Faraó do seu anel de sinete e pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir no seu carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda a Faraó a José: eu sou Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Vamos ler de novo? Disse ainda, versículo 44, disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Esse texto é maravilhoso. Esse texto é lindo, é gostoso de ler o texto de Gênesis 41. É um texto declarando o auge da vitória de alguém que chegou no mais alto nível, no mais alto pódio que ele poderia chegar em toda a sua história, em toda a sua vida, no contexto aqui inserido desse texto. É um texto muito gostoso de ler, é um texto que talvez para muitos pregadores seja muito fácil pregar sobre este
texto específico, o Gênesis 41, a partir do verso 41. Só que para todo resultado, nós precisamos de uma soma. Para se chegar em qualquer resultado, nós precisamos de uma soma. E esse texto, essa história de José, nós vamos encontrar aqui qual foi os fatores predominantes para que José vivesse exatamente este momento que ele está vivendo. Eu quero compartilhar com você em poucas palavras, não vou me adeter muito ao contexto ou contar toda a história de José, para que nós possamos ganhar tempo com a aplicação. Mas eu quero compartilhar com você nesta noite a mensagem, um dos fatores que levou José a viver Gênesis 41, 41. O auge, a coroação, José sendo colocado como governador do Egito. Não vamos citar aqui os sonhos de José, quero ser bastante pragmático dentro do texto, para que nós possamos ganhar muito tempo aqui e você saia com a mensagem de Deus para o seu coração. Nós vamos analisar então um tema dentro desses versículos, dentro da história de José. E o tema é identidade. Se você quiser anotar, anota aí. O tema é identidade. Esse foi, na minha opinião, o fator predominante para que José vivesse esse auge, vivesse esse resultado da sua vida, o melhor resultado da sua vida. Vamos analisar então um pouquinho da história de José. De maneira muito sucinta, de maneira muito simples, vamos entrar um pouquinho na história. Quando você olha para José dentro da casa de Jacó, a Bíblia Sagrada diz que José era o filho mais amado de Jacó. O texto faz uma observação para fazer esta afirmação. José era o filho da velhice de Jacó. Então Jacó o amava muito por ser filho da sua velhice. Mas vamos imaginar aqui um outro lado da história. José, o filho da velhice, mas um José rebelde, um José desrespeitoso, um José mal educado, um José que não obedecia, um José que não agradava o seu pai com suas ações. Será que pelo fato dele ser o filho da velhice, José o amaria mais do que todos os outros? Qual era o fator predominante para que Jacó amasse mais a José do que todos os outros irmãos? Vamos analisar aqui que, na minha cabeça, José, e entendendo um pouquinho da história, José era um filho exemplar. José era o filho que obedecia, era o filho que fazia tudo com muito amor, é um filho que não questionava aquilo que o pai ou a mãe falava. Então José, ele tem uma característica dentro da casa do seu pai, ele é uma pessoa muito boa, ele vai cuidar dos seus irmãos que estão no pasto, pastoreando as ovelhas, ele vai levar recado para os seus irmãos, trazer notícia para o seu pai. Às vezes, se os irmãos precisam de um mantimento, uma nova ferramenta, um remédio, ele é esse menino que faz essa ponte de comunicação entre os outros irmãos e o pai Jacó. Ele faz essa ponte. Então, todas as vezes que Jacó mandava José para algum lugar, ele ia com muita tranquilidade e fazia tudo aquilo que seu pai Jacó lhe dava a fazer. Pois bem, essa é a primeira fase, a fase de um José dentro da sua casa, acariciado pelo amor do pai e da sua mãe. Ele vivia uma boa vida dentro da sua casa, sendo obediente, um filho exemplar, alguém que valia a pena estar do lado dele. Mas esta fase passou da vida de José. Ele vai para uma segunda fase, onde o ciúme e a inveja dos seus irmãos faz com que ele seja vendido como escravo no Egito. Ali os seus irmãos fizeram um intento, eu vou resumir a história para não delongar muito. Os irmãos fazem um intento para matá-lo, em último momento eles não têm coragem de matá-lo, então resolve lançar ele dentro de uma cisterna, até que uma caravana de ismaelitas está passando por ali, e José é colocado vendido para os ismaelitas, posteriormente vai ser vendido dentro do Egito como escravo. Nesta oportunidade de ser escravo, se é que isso é uma oportunidade, ele vai diretamente para a casa de Potifar. Potifar, uma figura eminente ali dentro da terra do Egito, alguém de posses, um homem rico, e José agora é um escravo dentro da casa de Potifar, é um servo dentro da casa de Potifar. Mas algo muito interessante acontece dentro da casa de Potifar. Ele continua sendo o José da casa do papai e da mamãe. Por quê? José fazia tudo com muito esmero, com muito amor, com muito afinco. José era um exemplo, tanto é que Potifar confia tudo que está na sua casa e na sua suas próprias mãos. Chaves, confiança, dinheiro, ele tinha entrada e saída dentro da casa de Potifar. Por quê? Porque José, escravo, era o mesmo José, filho de Jacó. Era o mesmo José. Da mesma maneira que ele fazia com muito esmero e amor dentro da sua casa. Agora, como escravo, ele está fazendo também tudo com muito esmero, com muito amor, e ele tem uma consciência de fazer sempre o melhor. Chega ao ponto dele ser ali um governante da casa de Potifar. Tamanha era a confiança que este homem rico tinha a respeito de José, o escravo. Pois bem, como tudo na vida passa, a casa da mamãe passou, a casa do papai passou, a casa de Potifar como escravo
escravo exemplar, também passou. Um intento levantado contra a vida dele, você conhece a história, ele vai parar em uma prisão da noite para o dia, de um escravo exemplar, de um servo exemplar, agora um preso, um criminoso aos olhos de muito, agiram de má fé, agiram contra ele, e ele acaba sendo preso. Então, o menino José da casa do papai e da mamãe, o escravo José, agora é o prisioneiro José. Grave essas fases da vida, são 4 fases. A casa do pai e da mãe, ele passa pela casa de Potifar como um escravo, um servo, e agora ele está como um prisioneiro, esquecido e abandonado nas masmorras do Egito, ele está esquecido. Mas um detalhe interessante me chama a atenção da vida de José nessa história. José, dentro do cativo, dentro da prisão, ali naquele calabouço, ele faz o seu melhor. Ele continua fazendo o seu melhor, a ponto de o carcereiro mor daquela cadeia, daquela prisão, confiar nas mãos dele todos os outros presos. Ou seja, José, ele fazia o melhor também na prisão. Esse José da casa do papai e da mamãe que fazia tudo direitinho, agora foi o José, o mesmo José que continuou fazendo tudo direito na casa de Potifar e continua sendo o mesmo José agora encarcerado em uma prisão. José era o mesmo José em cada fase que nós estamos analisando. Pois bem, como tudo na vida passa, a fase da prisão também passou. José passou a fase da casa do pai e da mãe, passou a fase da casa de Potifar, passou a fase da prisão e agora José está onde? No texto em que você leu, José está sendo coroado como governador do Egito. Não um governador simples, não um governador qualquer, mas alguém que, segundo o próprio faraó disse, ninguém vai levantar um pé ou a mão dentro da terra do Egito, exemplificando ao tamanho da autoridade de José. E lá como governador, ele continua fazendo tudo do bom e do melhor, como ele sempre fez. Esse título, esse tema, identidade, é o que nós vamos trabalhar um pouquinho de maneira sucinta sobre a história de José. Esse tema, ele nos mostra, ele aponta para as nossas vidas um ensinamento muito importante, que ter identidade faz toda a diferença. Quando você tem uma identidade, você faz a diferença no contexto que você está vivendo. Quando você tem identidade, você é reconhecido por muitas pessoas como alguém que é diferenciado. Identidade, a mensagem de José, a história de José. Eu estou agora deixando um pouquinho de lado a história dos sonhos de José e trazendo um aspecto mais prático para você, ao aspecto da identidade de José. Perceba que em cada fase, das 4 fases que José passou, ele nunca mudou. Deixa eu falar abertamente com você, o Zé da casa do papai e da mamãe foi o Zé da casa de Potifar, foi o Zé da prisão e agora é o Zé governador. O Zé não mudou. O Zé não se amoldou ao contexto que ele estava vivendo. José não se deixou levar pela circunstância boa ou pela circunstância ruim. José era José quando tudo estava bom e José continuava sendo José quando tudo estava péssimo. Esta questão de identidade não somente chama a atenção das pessoas que estão à sua volta, como também chama a atenção do Deus a que ele servia. Pois bem, o relato de Faraó, quando José interpreta os sonhos, foi exatamente esse. Será que há algum outro homem na cidade em que o Espírito de Deus esteja sobre a vida dele? Este foi o relato de alguém que não conhecia Deus, mas que através do caráter, da identidade de José, transmitiu a ele que o Espírito de Deus estava sobre a vida dele. Esta palavra nós vamos meditar nesta noite, é isso que a Bíblia vai nos ensinar nesta noite, que ter identidade faz toda a diferença no objetivo no qual você está buscando. Quando você tem identidade, você chega com mais facilidade aos objetivos. Facilidade não, troca essa palavra. Você vai chegar no seu objetivo. Não foi fácil a história de José. Na casa do pai e da mãe, ele tinha um amor, ele tinha um carinho, ele tinha uma casa, ele tinha comida quente, roupas bonitas, e ele era um José simples, trabalhador, o José que amava a Deus. Lá, vendido como escravo na casa de Potifar, agora como escravo, longe da casa do pai e da mãe, longe da comida quente do pai e da mãe, ele continua fazendo tudo muito bem,
tudo muito certo, tudo com muita excelência. Esse José. José sai da casa de Potifar e vai para a prisão, um local ruim, um local hostil, um local que não oferecia nenhum tipo de oportunidade para alguém ter um bom caráter. Mas José, dentro da prisão, continua sendo José que faz tudo direitinho, tudo com muita excelência. José agora está se assentando no trono do Egito como governador. Ele, o José, que passou por todas as fases, agora no trono do Egito, com poder, com dinheiro, com fama, com glória para a sua vida, continua sendo o mesmo José. Quando eu leio esse texto, o texto de Gênesis 41, eu acho incrível, dá vontade de ficar lendo e relendo e pedindo a Deus que isso aqui também aconteça sobre as nossas vidas. E disse então a Faraó: José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Ou seja, quando você lê esse texto, você está olhando para o resultado de uma vida que teve identidade na face da terra. Esse é o resultado final de quem tem identidade. A identidade de alguém distingue ele de outras pessoas. Se você quer anotar essa frase, você quer escrever em algum lugar, anota aí. Se você quer mudar o contexto, não permita que o contexto mude você. Preste atenção nessa frase. Se você quer mudar um contexto, não permita que o contexto mude você. Perceba que José viveu 4 fases na sua vida. Uma fase boa, uma fase não tão boa, uma fase péssima e uma fase de glória. Mas em cada fase de José, era o José que amava a Deus e fazia tudo com excelência. José não deixou-se ser moldado pelo âmbito... pelo momento do cárcere, onde, por certo, havia muitos delinquentes, havia palavrões, havia coisas ruins acontecendo, coisas ruins sendo faladas, mas nada disso interferiu na identidade de José. O contexto que você quer mudar não pode mudar você. O contexto que você quer mudar não pode mudar você. Vou repetir, se você quer mudar a história, não deixe que a história mude você. Identidade. A identidade deste homem chamado José, do menino que agora é um homem chamado José, essa identidade fez toda a diferença no seu tempo, fez toda a diferença na sua história. Ele poderia ser o resultado de uma estatística de quem já passou por um presídio, ele poderia ser o resultado de uma estatística de quem passa por um momento de escravidão, ele poderia ser o resultado de uma estatística de quem ganha poder de uma hora para outra e se perde por ganhar poder, mas José não foi resultado de estatística. José foi José em todo o tempo, e a identidade dele fez com que ele vivesse este momento, o momento do auge, o momento da glória, o momento coroado da sua própria história. A mensagem desta noite é exatamente essa: nós precisamos ter identidade definida. A identidade definida, ela não permite ser amoldada pelo contexto. A identidade definida, não importa se o seu tempo está bom ou se o tempo está ruim, você continua sendo você em todo tempo, em todo momento, e nada e nem ninguém vai mudar isso. A identidade que nós precisamos é a identidade de cristão, e a nossa identidade de cristão não está atrelada, ou ela não depende do que nós estamos passando. A identidade de cristão, ela prevalece sobre toda e qualquer circunstância. Nós não nos adaptamos a um sistema, nós não nos adaptamos a um contexto, nós não aceitamos a imposição de algumas questões. Por quê? Porque há uma identidade dentro de nós, e essa identidade nos faz sobressair sobre qualquer situação que nós estamos passando. A identidade de Cristo, Cristo conhecendo a nossa fragilidade, conhecendo a nossa o pecado que está nas nossas veias, o que é que ele faz? Ele se entrega naquela cruz e traz uma mensagem para nós. Se vocês quiserem, a partir de agora, a partir do sacrifício de Cristo, a partir da descida do Espírito Santo, é gerado dentro de cada um de nós uma nova identidade, com a identidade de filhos de Deus. Por isso, João 1,12 diz: e todos quantos o receberam, deu-lhes o poder a serem feitos filhos de Deus. Ou seja, nós deixamos de ter uma identidade na dependência do DNA do nosso pai e da nossa mãe. Agora
nossa identidade é formatada, é gerada pela ação do Espírito Santo, pela metamorfose do Espírito Santo, aonde? Na mente e no coração, para a transformação do caráter. Essa identidade imutável nos faz se destacar em meio a uma multidão, porque hoje na nossa sociedade capitalista, como nós vivemos hoje uma sociedade capitalista, as pessoas distinguem a outra pessoa pela cor da pele, se é loiro, se é preto, se é branco, se é amarelo, as pessoas distinguem outra pessoa pela cor da pele, as pessoas distinguem numa sociedade capitalista as pessoas por aquilo que ela possui, pelo modelo, a marca e o ano do carro que ela anda, pelo bairro, a vila ou a cidade que ela mora, as pessoas distinguem as pessoas pelo saldo bancário, mas diante de Deus nós somos distinguidos pela nossa identidade. Qual é a identidade dos filhos de Deus ou daqueles que não são filhos de Deus? Só existe essa diferença, mas quando nós absorvemos a identidade de Cristo, as nossas ações mudam, nós passamos a dominar um contexto e a fazer a diferença e não ser influenciado por ele. Por isso é inaceitável, algumas pessoas dizem assim: olha, as pessoas que nascem em uma favela, em uma periferia, existe um alto grau de possibilidade de ela se tornar um delinquente ou ela se tornar um bandido. Isso é resultado do preconceito que está dentro de cada um de nós. O preconceito nos faz pensar desse jeito, porque não depende da circunstância que você está inserido, depende do caráter e da identidade que você tem. Você não é amoldado pela região que você mora, você não é amoldado por morar numa periferia com possibilidades de ser um delinquente, não, muito pelo contrário. Você não é amoldado por morar num bairro nobre e ter a possibilidade de ser um doutor. Nós temos identidade, a nossa identidade é Cristo. Nós revelamos na nossa vida o caráter de Cristo. Isso não depende do local que nós moramos. As pessoas dizem que quem nasce em alguma determinada região ele pode ser um bandido, e quem nasce na outra determinada região pode ser um doutor, possibilidades. Eles analisam possibilidades, eles têm suas estatísticas, porque eles acham que o contexto forma a pessoa. Na história de José, isso vai se contradizer, porque José tinha tudo para se perder, quando mesmo fazendo tudo direito na casa do seu pai, ele foi jogado numa cisterna, vendido como escravo, mas o José da casa do pai foi o José da casa do Potifar, que foi o José da prisão e continuou sendo o José no trono. José não mudou por conta do contexto. A nossa identidade vai desenhar o caminho para o resultado que nós queremos viver. José tinha um sonho, e seu sonho seria somente um sonho se ele não tivesse identidade. Vou repetir. José tinha sonhos. José tinha um sonho. E o seu sonho seria simplesmente um sonho se ele não tivesse identidade. A identidade de José fez com que ele vivesse o sonho que estava dentro do coração dele. A nossa identidade vai fazer toda a diferença. Situações ruins revelam a nossa identidade. José, no calabouço, preso, era José. Da casa do pai, da casa do Potifar, e o José do trono. O José da casa do papai era o José que estava sentado no trono. Circunstância, contextos, pressão, não modificaram a identidade de José. Olhando para esse texto, eu só posso entender uma coisa: o que nós precisamos é de ter identidade diante de Deus. A última crise que o Brasil enfrentou, o auge da quarentena, talvez o auge não, mas no começo, quando tudo era incerto, se supermercados fechariam, o que ia acontecer, nós vimos a real identidade do brasileiro. Nós vimos a real identidade dos cristãos. Nós vimos a falsidade no altruísmo que as pessoas diziam viver. Quando a crise apertou, quando a incerteza chegou, cada um por si e, como diz o ditado, Deus por todos. Algum ditado maligno do fundo do inferno que surge em meio ao nosso contexto e que norteia muitas ações. É um ditado que diz assim, ó: a ocasião faz o ladrão. É assim que eles falam, né? A ocasião faz um ladrão. É uma frase do fundo do inferno, porque nós temos uma identidade e por essa identidade viveremos todas as consequências dela.
Quando nós olhamos a quarentena, o auge da quarentena, nós vimos igrejas fechadas, pessoas demandando, pessoas criticando as igrejas que abriam, que faziam culto, porque era errado e é isso e aquilo. Na verdade, a quarentena revelou que a pior doença que nós estávamos vivendo não foi o Covid, mas foi a falta de identidade. Uma identidade cristã, uma identidade que nasceu para fazer a diferença dentro do contexto, uma identidade que existe para externar o poder de Deus através das nossas ações, uma identidade que mostra e prova com todas essas letras para as pessoas que nós viveremos um resultado diferente, não porque somos melhores, mas porque nós temos identidade. Esta identidade fez com que milhares e milhares de mártires morressem em Roma pelos imperadores. Na era do Coliseu, antes do Coliseu, pós-Coliseu, muitos cristãos deram a sua vida pela sua identidade. Eles diziam, somente a Deus adoraremos e mais ninguém, e eles morreram por conta da sua identidade. Sadraque, Mesaque e Abednego, diante a fornalha, eles chegaram para o rei Nabucodonosor e disseram para ele, olha, não precisa tocar de novo todos os instrumentos, não precisa fazer mais nada, porque nós não queremos uma segunda chance, nós não vamos nos prostrar diante a estátua que o Senhor levantou, porque nós temos uma identidade, nós servimos a um Deus vivo, identidade que provocou milagre, identidade que levou mártires para o céu, identidade que está faltando sobre a vida dos cristãos no século 21. E esta mensagem, a mensagem de José, para que nós possamos alcançar o auge, para que nós possamos alcançar o ápice daquilo que nós sonhamos, precisamos ter identidade. A identidade não vai se amoldar a um cargo recebido. Quantas pessoas você conhece que era antes de ter um cargo e agora tem um cargo e é outra pessoa? Quantas pessoas você conhece que era quando estava desempregado e doente, agora que está com saúde e trabalhando é outra pessoa? Quantas pessoas você conhece que era teu amigo, que é assim, é assado, mas foi ele ganhar alguma coisa, foi ele ser promovido, que ele mudou com todo mundo? Quantas pessoas você conhece que não era ninguém dentro da igreja, entre aspas, mas depois de ter um cargo de um evangelista, de um pastor, ficou soberbo, já não conversa mais com as pessoas, porque o cargo mudou a identidade dele. Deus não está à procura dessas pessoas. Deus está procurando pessoas que têm identidade, que um cargo hierárquico, seja na igreja, seja na empresa onde trabalha, não vai afetar ou modificar o caráter, não vai afetar ou modificar a sua identidade. É isso que esse texto está falando. Esta é a mensagem que nós precisamos analisar na história de José. O Zé continuou sendo o Zé em todo momento. Não houve modificações ou mudança, independente da situação. Esta é a mensagem desta noite para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos ter identidade. E para isso, o Espírito Santo veio até nós, para manifestar em nós o caráter de Cristo. E que através deste caráter, nós possamos viver os sonhos que Deus colocou em nosso coração. Enquanto José foi José, ele caminhou na direção do seu objetivo. E José, sendo José, alcançou o seu objetivo. Sentou no trono da mais alta potência da época e do seu contexto. Tudo porque ele não deixou se amoldar pelo seu contexto, ele não deixou se amoldar pela pressão e nem mesmo pela circunstância. Quando nós lemos Romanos capítulo 12, o verso 12, o apóstolo Paulo diz assim, e não vos conformeis com este século, mas o transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual que é a palavra do apóstolo Paulo? Não vos conformeis, ou seja, não tome forma, mas pelo contrário, pela renovação da vossa mente, vocês transformem o ambiente que vocês estão vivendo. Identidade. Eu faço assim, eu estou fazendo assim desde o começo, eu nem expliquei. Eu falo identidade por causa das digitais da nossa mão, que é diferente. Identidade que não pode ser mudada pelo nosso contexto. Sabe por que o apóstolo Paulo dizia assim? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, é porque ele recebeu a plena manifestação do caráter de Deus sobre a vida dele. Então a sua identidade já não era mais Saulo de Tarso, agora era um homem transformado pelo Espírito Santo de Deus para viver os sonhos que estavam no seu coração e no coração de Deus. A palavra desta noite: não permita que o contexto mude a tua identidade. Não permita que pessoas más que se aproximam de você causem em você sentimento de vingança. Não permita.
Não permita que a influência deste século possa modificar o caráter de Cristo que está dentro de você. Aonde você trabalha, se todo mundo fala mal do seu supervisor, você não vai falar, porque você é diferente. Aonde você trabalha, todo mundo briga com todo mundo, você não vai brigar, porque você é diferente. Aonde você trabalha, todo mundo conta piadas sujas, todo mundo faz coisas erradas, mas você tem uma identidade, e a sua identidade vai chamar a atenção deles, a ponto deles dizerem assim, aquela pessoa é diferente. Identidade. Vai aplanar os caminhos para que você chegue ao teu objetivo. Identidade. Não importa se você está no palácio ou na prisão, seja você. Simples assim. E viva os sonhos que Deus tem para você. Viva tudo aquilo que Deus tem para você. Viva a plenitude do poder de Deus em sua vida, através da sua identidade transformada, modificada pelo poder e o agir do Espírito Santo dentro do coração e dentro da nossa alma. Por quê? Porque nós precisamos ter identidade. Quantas pessoas estão no ambiente e elas têm um tipo de atitude? Estão no outro ambiente, elas têm um outro tipo de atitude. Quantas pessoas tratam bem aqueles que são melhores financeiramente, pessoas ricas, e tratam mal pessoas que não são bem financeiramente? Quanta gente prefere estar na roda de pessoas ricas e desprezam pessoas pobres? Quanta gente gosta de estar no meio dos encarregados da nata, da onde ele trabalha, mas nem bom dia fala para o faxineiro que está ali? Isso é um problema na identidade. Porque a única diferença que existe nos seres humanos é a sua identidade. Identidade distingue você de outras pessoas. Não pelo que você tem ou pelo que você faz, mas sim pelo que você é. É essa a sua identidade. No final de tudo, todos nós vamos para um estojo de madeira apodrecer. A nossa alma terá um destino, mas esse corpo físico vai apodrecer aqui na terra. Para o rico, para o branco, para o preto ou para o pobre, todos vamos morrer um dia. E o que vai fazer a diferença é a nossa identidade. E que a minha e a tua identidade seja a identidade de Cristo Jesus, intrínseca ao nosso caráter, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Obrigado por você ter ficado comigo. Espero que você tenha mandado os seus pedidos de oração aqui no chat da Casa de Deus, no YouTube da Casa de Deus, para que possamos orar por você. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que a cada dia nós possamos fazer a diferença. A diferença em meio a este contexto onde todos são iguais. Fazer a diferença em meio a uma sociedade que quer ser igual e viver resultados diferentes. Fazer a diferença sendo filhos de Deus, que vivem a plenitude do poder de Deus. Vamos orar neste momento. Se você mandou o seu pedido de oração aqui, nós vamos interceder, muitos pedidos, nós vamos citar aqui os pedidos, né? Vamos orar por cada pedido que está aqui. Eu tenho certeza que Deus vai manifestar o poder dele nas enfermidades, nas doenças, na porta de emprego. Deus vai manifestar o poder dele aqui para fazer o seu milagre, amém? Me acompanhe nesta oração se você pode. Vamos orar, clame a Deus pelo teu milagre, peça a Deus para que ele entre com providência nessas questões. Fala com Deus, faz um propósito com Deus nesta noite de permitir que o Espírito Santo transforme o teu caráter. E eu tenho certeza que você vai viver os sonhos que Deus tem colocado no seu coração. Oremos a Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, Deus, a cada pedido de oração, Pai, a cada um, Senhor Deus, que colocou os seus pedidos aqui, confiando no poder desta oração, Pai, renova-os neste momento, Pai, curando, Pai, toda a enfermidade, Pai, e no nome de Jesus eu repreendo, Pai, enfermidade nas costas, na cabeça, Covid, câncer, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós repreendemos neste momento, pedimos, Senhor Deus, que o Senhor entre com providência, Pai, para este pai de família que está desempregado, necessitado de uma porta de emprego com urgência, Pai. Senhor, abre esta porta, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, em nome de Jesus, Pai, que esta noite, Pai, nesta noite tão gloriosa que o Senhor preparou para cada um de nós estarmos aqui glorificando ao Teu nome, Pai, através desta programação, o Senhor possa entrar com providência, Pai, dentro de cada lar, de cada família, fazendo o grande e o poderoso milagre, em no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos?
Deus abençoe, família, casa de Deus, amigos visitantes, e Deus possa abençoar cada um dos irmãos, e eu tenho certeza que através dessa palavra muita coisa pode mudar. Eu falo pode porque pode ser também mais uma pregação só na sua vida, ou pode ser um fator predominante para um divisor de águas, né, como dizem as pessoas na sua vida. Então guarde esta palavra no seu coração. Permita que o Espírito Santo modifique o teu caráter e te dê uma identidade celestial. E coisas extraordinárias vão acontecer. Porque não vai importar se é na casa do pai e da mãe, se é no cárcere, ou se é no auge, no apogeu, se é no ápice da tua vitória. Você vai continuar sendo sempre o filho querido e amado do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima, se Deus quiser.